E aí pessoal, professor Gessen falando aqui. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre equilíbrios químicos. Em específico, hoje vamos trabalhar os equilíbrios iônicos, certo? Então, de frente já eu trago para vocês essa imagem belíssima que são de duas hortênsias. Eu particularmente adoro plantas e a gente pode ver que ela adquire duas colorações diferentes aqui, tá? Uma azul mais clara e uma cor lilás. Tá bom? Isso porque essas duas plantas estão sendo a mesma planta, mas ela está sendo cultivada em solos diferentes, tá bom? Então, a disponibilidade de alumínio no solo, o pH do solo, faz com que essa planta adquira colorações diferentes. Isso está inteiramente ligado a esse tema que a gente vai ver hoje, os equilíbrios iônicos, tá? Que é uma forma mais ampla de tu ver o equilíbrio químico. Então, uma coisa tão simples, né, relacionada à natureza, que é a mudança da coloração, está lá no solo, tá? Dependendo do que tu tem no teu solo, do pH, essa sigla pH, muitos ainda não conhecem, mas é o potencial hidrogênio iônico, tá bom? Coisas que a gente vai ver de forma bem devagar dentro do estudo dos equilíbrios iônicos, ainda nesse capítulo, tá bom? Então, ela apresenta diversas formas de aplicações tecnológicas. Então, esse referido pH aí, ele exerce grande influências nas plantas em geral. A própria acidez está diretamente relacionada à produtividade do solo. Tá bom? Então, vale lembrar que solos de elevada acidez, eles não produzem muito bem. Tá bom? Então, solos que contêm uma acidez muito grande prejudicam a plantação. Normalmente esse pH ele tem que ser corrigido. O que as pessoas fazem? Elas fazem queimadas, tá? Adicionam algumas substâncias no solo que a gente vai ver. E aí eles têm uma neutralização desse pH, desse potencial hidrogênio iônico. Normalmente as cinzas das queimadas elas tornam esse solo mais propício à plantação. Só que aí com as queimadas normalmente vem desastres ambientais, porque uma coisa que você não consegue controlar muito bem é o processo de combustão, é a queima, tá bom? Então eu vou falar um pouco aqui sobre ácidos e bases, ainda um pouco sobre a teoria de Arrhenius, para que a gente possa ter alguns estudos mais amplos dentro do equilíbrio químico. Então preste atenção. A gente viu que pelo conceito de Arrhenius, ácidos são substâncias que liberam hidrogênio, tá? Esse hidrogênio positivo aqui, né, que é o cátion hidrônio, tá? Ou H3O+. Eu tenho aqui, né, o ácido hipocloroso, HClO. Em água, ele vai liberar H+, e ClO-. Como ele libera H+, aqui, na representação química, ele é um ácido de Arrhenius, tá bom? Eu tenho também a equação completa. Eu pego esse ácido, coloco ele em água, eu sei que aqui vai sofrer o processo de ionização, esse hidrogênio vai ser liberado, juntar com o oxigênio aqui da água, que é altamente eletronegativo, tem uma densidade eletrônica muito grande, e formar o H3O+, tá? E o ClO-, tu vê que forma o mesmo cátion. Então, esse H3O+, normalmente eu escrevo na forma de H+, que é uma forma mais simplificada na química, tá? Mas você tem que ter uma noção das duas equações químicas, tanto da simplificada quanto da completa, porque a gente vai precisar dessa completa aqui também em alguns processos. Trago outros exemplos, né? A gente tem os ácidos, que são aqueles que liberam H+, ou H3O+, na presença de água, tá? Esse aqui é o íon hidrônio e esse aqui é o cátion hidroxônio, tá? Hidroxônio. E aí, para uma base, tá? Os ácidos e a base, nesse caso, né, eu vou ter para o hidróxido de amônio a liberação de um único ânion, tá? Nos meus produtos aqui, que é o OH-, que é a hidroxila. Então, uma base para Arrhenius é isso. Eu tenho uma base, né? Eu percebo que eu já tenho a presença do grupo OH. Na presença de água vai formar NH4+, que é o íon amônio, e a hidroxila, certo? E aí eu tenho uma reação completa, tá? A reação completa, no caso, é a amônia, tá certo? Juntamente com água. Só que agora a amônia é que vai atrair o hidrogênio da água, tá bom? E vai formar o OH- aqui. Quando eu percebo esse OH- dentro da minha estrutura, dos meus produtos, eu já percebo que ele é uma base de Arrhenius. A amônia aqui, no caso, é uma exceção, né, galera? Ela é um ácido base de Arrhenius, mas não tem um grupo OH aqui expressivo, como tem aqui nessa equação de cima, tá bom?
Então é apenas uma exceção. Normalmente as bases de Arrhenius ela vem com o grupo OH ligado e você vê que forma aqui no produto o OH-. Então são apenas conceitos iniciais para que a gente possa entrar dentro do estudo de equilíbrios iônicos. Eu tenho aqui para o ácido hipercloroso, tá? Então a partir de agora, né, a gente está vendo aqui exemplos de ácidos, de bases, de Arrhenius, que é aquele conceito mais simples. Agora aqui na fisicoquímica a gente vai o quê? A gente vai ampliar o nosso entendimento sobre esses acontecimentos. A gente vai estudar como os equilíbrios químicos realmente são, tá? Como é que esses processos reacionais aqui eles normalmente se dão. Então, o ácido hipercloroso, que é aquele que a gente viu lá, né, no estado gasoso, ó, em água, ele forma H3O+, e ClO-. Né? Tu vê que eu já tenho aqui a reação completa. O que muda dessa reação para essa daqui? Tu vê que o sinal aqui é apenas da reação direta. Aqui eu já tenho um sinal que indica o equilíbrio químico. Então eu tenho reação direta, reação inversa. Eu tenho um constante de equilíbrio. Então eu tenho a presença de íons aqui na minha estrutura. Então nessa representação eu tenho os íons tá, em equilíbrio com os meus reagentes. E com isso eu tenho o que eu chamo de equilíbrio iônico, pela presença de íons. Então o equilíbrio iônico ele é assim representado. Tá bom? Então vamos lá, botar aqui outros exemplos para a gente. Tá? Eu tenho aqui a forma simplificada, né? Às vezes eu não preciso colocar água, eu coloco ela aqui em cima do sinal de equilíbrio. E eu tenho H+, como eu falei para vocês, você substitui H3O+ por H+, e o ClO-, tá? Que é o meu ânion que formou. Então para uma base, né, que é o hidróxido de amônio, também eu vou ter na questão do equilíbrio ó, a formação da hidroxila, e eu tenho aqui o equilíbrio iônico, tanto reagente formando produto, como produto formando reagente, no estado de equilíbrio por conta dessa simbologia. E aqui eu também tenho a outra reação completa, tá bom? A gente vai precisar dessas reações completas para estudar as próximas teorias, certo? Então, eu tenho aqui, para finalizar essa introdução de equilíbrios iônicos, eu tenho aqui uma aplicação do conceito de ácido e base, no controle da acidez do solo. Algumas culturas se desenvolvem melhor em solos ácidos, né, e outras em solos básicos. E aí o que você vai fazer? Por exemplo, esse rapaz aqui que está adicionando essa substância branca no solo, é porque esse solo está ácido e ele precisa que ele fique básico. Tá? Então você combate um ácido com a base. Quando você combate um ácido com a base, eu tenho uma neutralização do solo. Tá? O solo vai ficar ali com pH neutro. Nesse caso, ele está usando hidróxido de cálcio. Tá bom? Ou a cal viva que a gente chama. E aí, esse hidróxido de cálcio, né? Hidróxido de cálcio é uma base de Arrhenius. Aí vai combater o ácido que está aqui no solo, né? A umidade, depois ele vai adicionar água aqui e vai fazer um processo que a gente chama de calagem, tá? Que pode estar sendo feito manualmente, de forma bem rudimentar. Normalmente ele é feito com equipamentos, tá? Então a aplicação de cal viva no solo, isso é uma aplicação dos ácidos e bases. Aqui eu tenho, né, normalmente como é utilizado um equipamento maquinário, ele é utilizado para poder fazer jogar a quantidade correta de base para fazer o processo de calagem. Tá bom, pessoal? Então eu trouxe essas aplicações, falei um pouco sobre os conceitos iniciais de equilíbrios iônicos. E já na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre um conceito mais amplo de ácidos e bases. Né? A gente vai trabalhar a predominância desses íons aqui ó, no equilíbrio, como isso é importante. E para isso a gente precisa estudar as teorias de teoria ácido-base de Bronsted-Lawrence e de Lewis. E é o que a gente vai ver na próxima aula. A gente fica por aqui e até a próxima aula.